boa tarde. Você acompanha agora as principais reportagens da RIT. O número de turistas estrangeiros no Brasil dobrou nos primeiros 5 meses do ano. O turismo, tão afetado pelas restrições impostas pela pandemia, começa a dar mostras de recuperação. De janeiro a maio de 2023, o Ministério do Turismo registrou a entrada de cerca de 3 milhões de turistas estrangeiros a mais no país do que no mesmo período do ano passado, alta de 108%. Os números atuais se aproximam dos patamares de 2019, período pré-pandemia, o que dá sinais de que turistas que deixaram de viajar nos momentos mais críticos da Covid-19 agora estariam de volta. Nesses 5 primeiros meses de 2023, os visitantes internacionais injetaram no país cerca de 13 bilhões de reais, aproximadamente 36% a mais do que no mesmo período do ano passado. E os setores que mais se beneficiaram foram de serviços e de transportes. Nesse começo de ano, os principais visitantes no Brasil foram os argentinos, americanos e paraguaios. A fila para a emissão do visto norte-americano de turismo e negócios caiu pela metade em São Paulo e outras capitais também registraram queda. Em abril, o tempo de espera chegava a 571 dias, ou seja, mais de um ano. No último mês de abril, o tempo de espera aqui em São Paulo estava em cerca de 570 dias, bem mais do que um ano. Mas agora, segundo o consulado, esse número caiu para aproximadamente 250 dias. Essa redução no prazo acontece porque desde o ano passado, a Embaixada dos Estados Unidos no Brasil passou a contratar mais oficiais consulares para ampliar a capacidade de atendimento. E claro, isso surtiu efeito também em outras capitais. O tempo de espera para fazer a entrevista para a emissão do visto no Rio de Janeiro está em 126 dias. Em Brasília, 154. Porto Alegre, 273. E no Recife, 296 dias, a capital aí com maior tempo de espera. A expectativa das equipes consulares é processar mais de 1.200.000 vistos neste ano, o que representa a maior demanda de todos os tempos. A gente lembra aqui que no mês passado houve um reajuste no preço da emissão do visto americano B1, B2, que passou de 160 para 185 dólares. E claro, assim como essa modalidade, as outras modalidades de visto americano também foram reajustadas. O Distrito Federal, São Paulo e outros 3 estados brasileiros têm 4 meses para começar a emitir a nova carteira de identidade nacional. O documento vai substituir o antigo RG. O nosso repórter Leonardo Félix tem mais informações. Com a novidade, o CPF, Cadastro de Pessoas Físicas, passará a ser o registro geral, único e válido para todo o país. Assim, o RG deixará de existir. A adesão ao novo sistema começou em julho de 2022 pelo Rio Grande do Sul. E atualmente são 12 estados que emitem o documento. São eles Acre, Alagoas, Amazonas, Goiás, Mato Grosso, Minas Gerais, Pernambuco, Piauí, Paraná, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul e Santa Catarina. De acordo com dados do Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos, até o momento foram emitidas cerca de 963 mil CINs nas unidades da federação que já aderiram ao programa. Mais de 700 mil foram baixadas por meio da plataforma do governo federal, gov.br. O novo documento está disponível nos formatos físico e digital. Essa nova versão serve também para viagem aos países do Mercosul, devido à inclusão de um código de padrão internacional, o mesmo usado em passaporte. O prazo de validade vai depender da idade do titular. 5 anos para crianças de até 11 anos e 10 anos para quem tem de 12 a 59 anos.
Pessoas com mais de 60 anos não precisarão trocar o documento. Para ter acesso, é preciso ter o CPF regularizado na Receita Federal. De acordo com o órgão, haverá validações biográficas e biométricas antes da emissão da carteira. O objetivo da medida é facilitar o acesso e tornar único o número do documento dos cidadãos nos estados para evitar fraudes. Está prevista também a integração de diversos órgãos para facilitar a consulta a um banco de dados unificado. De São Paulo, Leonardo Félix. Não é incomum esquecer itens pessoais em carros de aplicativos. Tanto que a Uber até faz um ranking todos os anos do que é deixado para trás depois das viagens. Mas não pense que não dá para recuperar os objetos, porque já existem recursos para isso dentro do próprio aplicativo. Em 2022, o topo do ranking foi ocupado por mochilas. Depois aparecem roupas, carteiras e bolsas, celulares e máquinas fotográficas. Só que tanto a Uber quanto a 99 têm recursos que permitem recuperar esses itens deixados nos veículos de aplicativo. No app da 99, toque em menu, selecione a corrida em que esqueceu o objeto, clique em ajuda, depois em esqueci um item no carro. E aí digite as informações solicitadas e toque em enviar. E aí vai aparecer o botão que permitirá ligar ou encaminhar uma mensagem para o motorista. Já no aplicativo da Uber é preciso clicar em atividades, selecionar a viagem em que deixou o item, depois tocar em encontrar objeto perdido e escolher a opção contactar o motorista sobre um artigo perdido. Aí é só digitar os dados conforme as instruções do app para que a Uber faça a conexão entre passageiro e motorista. E se houver a confirmação de que o item foi mesmo esquecido, é possível combinar horário e local para a devolução. Mas nesse caso é cobrada uma taxa que varia entre 15 e 20 reais para compensar o tempo e o combustível do motorista. As cidades onde os passageiros da Uber mais esqueceram objetos no ano passado foram São Luís do Maranhão, Itajaí, em Santa Catarina e Brasília. Quem não gosta de chocolate, não é mesmo? Além de delicioso, esse alimento derivado do cacau tem inúmeros benefícios para o corpo humano, melhorando até a saúde do coração. Existem muitas variedades de chocolate, algumas mais benéficas do que outras quando adicionadas à alimentação. Segundo especialistas, os tipos mais saudáveis são aqueles com maior concentração de cacau e menor teor de açúcar e leite. O cacau, na verdade, ele é rico em flavonoides, né? E esses flavonoides são substâncias que são antioxidantes muito importantes para o nosso organismo. É muito importante o cacau, que ele vai melhorar o humor da gente, vai prevenir contra a trombose, né? Ele vai melhorar o fluxo sanguíneo, ajuda a regular o colesterol, né? Porque como ele é rico em antioxidantes, então ele vai ajudar a diminuir o depósito de gorduras ruins nas veias, né? Inclusive até de diabetes, né? O cacau, sendo de boa qualidade, ele também vai diminuir o índice de resistência à insulina e automaticamente prevenir o risco de diabetes. O vilão da saúde é o chocolate branco, com baixa presença de cacau em sua composição e quantidades maiores de açúcar e gordura. O alimento é bastante estudado por diferentes equipes de pesquisadores em todo o mundo. Entre as principais evidências das vantagens do consumo moderado da sobremesa está uma análise publicada em uma revista científica britânica. De acordo com um artigo de autoria de cientistas da Universidade de Cambridge, o doce reduz o risco geral de doenças do coração. Então é possível, com o aval dos especialistas, aproveitar com moderação o sabor irresistível do chocolate. E diante de uma mesa farta como essa, fica até difícil decidir por onde começar. Mas antes disso, vamos saber quais são os demais benefícios dessa sobremesa tão amada.
vai prevenir a demência, já tem inclusive trabalhos mostrando, né, que ele tem uma proteção neurológica, né, para diminuir Alzheimer, né, porque ele é rico em selênio, e selênio é muito importante para a memória, para a cognição. Tem alguns trabalhos mostrando que também o cacau ele é rico de flavonoides e caquetinas, que eles chegam no intestino grosso e isso vai aumentar a quantidade de alguns lactobacilos, né? E os lactobacilos são bactérias boas, né? Que eles têm um efeito prebiótico no funcionamento do intestino. Que delícia! Chegou a hora de provar um pouquinho de cada variedade. E você, vai comer chocolate hoje também? Frio e sopa tem tudo a ver. Por isso, um evento de dar água na boca atrai pessoas de todo o país em São Paulo. É o Festival de Sopas do CEAGESP, a maior central de abastecimento do país, que atrai um grande e variado público todos os anos à capital paulista. Água, azeite, carne bovina, especiarias e temperos, farinha de arroz, legumes, manteiga e, é claro, o ingrediente principal, cebola. Muita cebola. Com esse e outros itens, a receita faz sucesso desde o fim da década de 60. A tradicional sopa de cebola, servida há mais de 50 anos no local do antigo Centro Estadual de Abastecimento CEASA, para caminhoneiros e trabalhadores dos armazéns, segue em alta, principalmente na estação mais fria do ano. É justamente no inverno que há 15 anos é realizado o Festival de Sopas CEAGESP, logo na entrada da Companhia de Entrepostos e Armazéns Gerais de São Paulo. O conhecido espaço de comércio de hortifrutigranjeiros é o maior do Brasil, com mais de 580 mil metros quadrados de área. O organizador do festival, Jair Lenhagnoli, fala da história do evento. A sopa de cebola, ele nasceu mais ou menos em 66, 67, mais ou menos nessa época, quando ainda a gente estava fazendo as marginais, né? Não existiam as marginais. Nessa época, você não tinha muita opção em São Paulo. Não tinha nada 24 horas, tudo aqui fechava. Postos de gasolina, padarias, tal. Às 8 horas da noite era um deserto, então você tinha pouca agitação noturna. O pessoal começou a descobrir que aqui na antiga CEASA você tinha o quê? Um restaurante que servia uma sopa de cebola de madrugada. Mas os deliciosos caldos vão além da cebola. Há opções para todos os paladares. Carne louca com nhoque, caldo verde, frutos do mar, siri, entre outros sabores, fazem parte do cardápio. O mínimo é 5 horas de preparo para uma sopa nossa ficar pronta. Mas a nossa clássica, no caso da sopa de cebola, demora 24 horas para a gente ter uma base ali tradicional e manter também essa questão da sopa, dessa originalidade, da tradição, do sabor. Em busca das sopas mais tradicionais e também de novidades, o público faz fila a cada noite para provar estas delícias. O que você está mais gostando aí do cardápio? O que você já provou? A sopa, a tradicional, né? A sopa gratinada de cebola, né? Que é a mais antiga deles. Ainda bem que hoje está friozinho, está propício para tomar uma sopinha mesmo. E a qualidade é bem boa mesmo. A tradicional também, até agora que eu experimentei, que eu mais gostei. E o paladar, o sabor de cada sopa aqui é maravilhoso. É muito bom, recomendo. Seja para uma reunião familiar, estar com os amigos ou até mesmo encontrar um novo amor, o Festival de Sopas CEAGESP segue crescendo e mantém viva a tradição dos caldos durante o inverno na capital paulista. Há muitos anos que eu quero vir, mas nunca dá certo. É a primeira vez que eu venho. O ambiente é bem harmonioso, gostoso de comparecer. A gente vê diversos tipos de pessoas passando aqui todos os dias. No inverno, realmente quando o inverno começa, e aí realmente a gente começa a abrir de verdade as nossas portas para receber essa multidão de gente. Veja a seguir. ONU afirma que Brasil tem mais de 21 milhões de pessoas que não têm o que comer todos os dias.
E ainda, rock vira paixão nacional. Gênero musical é usado para propagar a palavra de Deus. Nós voltamos em instantes. Até já! Um relatório publicado pela ONU mostra que a insegurança alimentar e a fome aumentaram no mundo. O Brasil tem mais de 21 milhões de pessoas com fome e 1 em cada 3 brasileiros sofre com insegurança alimentar. O Brasil tem mais de 21 milhões de pessoas que não têm o que comer todos os dias, em situação de insegurança alimentar grave. E mais de 70 milhões de pessoas nem sempre têm o que comer em quantidade suficiente. No mundo, são 735 milhões de pessoas que não tiveram o que comer nos últimos 3 anos. 122 milhões a mais do que em 2019. E 2,3 bilhões em situação de insegurança alimentar. Os dados da FAO, a Agência das Nações Unidas para o Combate à Fome, são dos últimos 3 anos e contemplam o pior período da pandemia de Covid-19. A pesquisa anterior, feita entre 2019 e 2021, o Brasil tinha 15 milhões de pessoas com fome e 6 milhões a menos que agora. Quase 10% dos brasileiros estão nessa situação. O país entra no mapa da fome da ONU quando mais de 2,5% da população enfrenta falta crônica de alimentos. E olha só essa história, o drama dos refugiados afegãos que estavam acampados no Aeroporto Internacional de São Paulo acabou na semana passada após um acordo feito entre o governo federal e a Prefeitura de Praia Grande, no litoral paulista. Por algum tempo, 128 imigrantes ficaram em uma colônia de férias da cidade. Correr pela praia, com vento no rosto, se divertindo em família. A imagem demonstra a sensação de liberdade que Navid, a esposa e os 4 filhos agora vivem aqui no Brasil. Estamos nos sentindo muito seguros aqui e também muito bem acomodados. É realmente como se estivéssemos na nossa casa. Assim, a família toda se sente na colônia de férias do Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias Químicas e Farmacêuticas em Praia Grande, litoral sul de São Paulo, onde chegou no último dia 30 de junho, com um grupo de 128 imigrantes afegãos que até então acampavam em condições precárias no Aeroporto Internacional de São Paulo, em Guarulhos. Na verdade, o principal problema quando estávamos no aeroporto eram as acomodações. Não tínhamos lugar para dormir. Estávamos dormindo numa barraca feita com lençóis. Usamos também para fazer de travesseiros. E foi difícil para as crianças dormirem ali. Mesmo com as dificuldades, pode-se dizer que a vida no aeroporto era melhor do que no Afeganistão. Depois que o Talibã assumiu o controle do país em 2021, Mohammad Navid Haidari passou a ser constantemente ameaçado de morte. Ele trabalhava como tradutor-intérprete para a OTAN, a Organização do Tratado do Atlântico Norte, e, por isso, foi considerado um traidor da nação. Na verdade, eu era um tradutor no Afeganistão, em apoio às forças da OTAN, em apoio às forças internacionais no Afeganistão, as forças internacionais e a OTAN. Veja bem, o Talibã pensa que isso é uma traição para com eles, para com o nosso país, e eles me fizeram várias ameaças. Disseram que iam me matar e que iam matar a minha família. Homens do grupo extremista chegaram a invadir a casa da família Haidari, bateram no pai de Navid, disseram que da próxima vez ninguém ficaria vivo. Foi quando o tradutor e a família resolveram fugir para o Irã 18 meses atrás. E eu andei com a minha família por cerca de 38 horas para atravessar a fronteira. E nós tínhamos que chegar até o Irã.
Mas no Irã, nós não conseguimos nenhum visto de residência. E no Brasil, eles entenderam a situação das pessoas que estavam fugindo do Afeganistão. E eles estavam emitindo visto humanitário. Então, nós nos candidatamos para isso. E, felizmente, nós conseguimos obter os vistos. O tradutor chegou com a família ao Brasil no último dia 21 de junho. O drama dentro do aeroporto, para eles, durou menos de 10 dias. Hoje, na colônia em Praia Grande, diz ter tudo o que precisa para ser feliz. Aqui tem quartos, banheiros, chuveiros, tudo aqui é muito bom. E temos um playground para as crianças, tudo aqui é bom. Estamos nos sentindo como se estivéssemos em casa. Estamos muito melhores agora. Inicialmente, os refugiados deverão permanecer aqui por aproximadamente 30 dias, até que consigam toda a documentação necessária e aprendam um pouco de língua portuguesa para que possam seguir com suas vidas aqui no Brasil. O Navid me contou que existe uma previsão de que professores de português venham até aqui para ajudar nesse processo, mas ele já começou a aprender algumas palavras por conta própria. Deixe-me agradecer pelo seu trabalho duro e apreciar a ajuda a meu povo. Obrigado, brasileiros. O homem, hoje com 39 anos, que passou muito tempo de sua vida trabalhando como tradutor, demonstra ter muita facilidade para aprender línguas. Acredita que logo, logo estará fluente no português. É o que falta para que encontre um emprego e se estabeleça no país que a família toda já chama de seu. Obrigado, Brasil! E falando agora sobre saúde, aqui no Brasil estamos no Julho Amarelo, mês de alerta para a prevenção e tratamento das hepatites virais. Existem 5 tipos da doença e, em casos mais graves, o quadro pode evoluir para câncer e cirrose. Quem traz mais informações para a gente é a nossa repórter Maria Clara Leite. Entre os anos 2000 e 2021, foram notificados quase 720 mil casos de hepatites virais no Brasil, segundo dados do Ministério da Saúde. A maioria dos tipos A, B e C. E muitas vezes a doença é silenciosa. Para falar sobre esse assunto, aqui ao meu lado está o Dr. Felipe Gadini, que é infectologista. E eu já começo, doutor, perguntando a diferença entre esses 3 tipos. Tá. A hepatite A acomete mais crianças pela forma de transmissão, que a principal forma é a fecal oral. Então, a criançada que vai para o colégio, fica lá brincando, divide os alimentos da hora do lanche e tal, põe na boca, né? Então, e acaba um transmitindo para o outro. Só que nas crianças, 80% das crianças que contraem a hepatite A não apresentam sintomas, são assintomáticas. Então, é uma forma silenciosa da doença. Mas tem vacina, né, doutor? Tem vacina, exatamente. Caso você não tenha se vacinado e pegue quando você se infecte quando você é adulto, você pode ter mais chance de desenvolver mais sintomas. Mas a vacina está aí para proteger a gente. Para hepatite B também tem vacina e tem diferença? Tem vacina e tem diferenças. Hepatite B é por via sexual. É uma das ISTs, né, que é infecções sexualmente transmissíveis mais fáceis de se infectar, né? Tem a sífilis e a hepatite B, que são as principais. E assim, se você não faz o diagnóstico, você pode ter problemas do tipo cirrose, hepatocarcinoma, que é o câncer de fígado. Então, assim, tem que ficar de olho porque ela é silenciosa. E no caso da hepatite C? A hepatite C a gente não tem vacina, infelizmente, mas tem um super tratamento muito eficaz pelo SUS, tudo com comprimido, antigamente era com injeção, e cura 98% dos pacientes. Então, a hepatite C é curável. Tá certo, doutor. Muito obrigada pelas suas informações. É importante que você inclua as sorologias das hepatites nos seus exames periódicos, para que o tratamento e acompanhamento comecem o mais rápido possível.
Um estudo brasileiro mostra que o Pilates pode aliviar dores crônicas na lombar e os sintomas depressivos causados por ela. Chamada de lombalgia, a doença é uma das principais causadoras de pedidos de afastamento do trabalho. A dor na lombar foi um dos motivos que levaram Marcelo a praticar Pilates. Essa dor, ela acaba se tornando insuportável, porque cada movimento que você faz, ela vai te lembrando que está lá. Porque você senta várias vezes, você levanta várias vezes, você anda, sobe escada e aí ela te acusa. Ex-jogador de futebol, o empresário conta que mantém em dia a prática de esportes e rotina de exercícios. Ainda assim, está sujeito a ter outras crises de lombalgia, como a chamada dor na região lombar. Você tem posturas erradas dirigindo, você tem posturas erradas trabalhando, você tem posturas erradas no sofá e N outras posturas que você tem. Então aqui é uma maneira de você corrigi-las também. A correção está diretamente ligada ao bom resultado, mas as aulas precisam ser personalizadas. Isso aqui é igual uma receita médica, né? Tudo depende da dose, tudo depende do paciente. Então, o exercício que é bom para ele não é bom para uma outra pessoa, sabe? Eu preciso pensar no dia dele, eu preciso pensar exclusivamente nele. Então, assim, a dor só melhora mudando o padrão de movimento. Então, eu preciso pensar no movimento que ele faz durante o dia, mudar o padrão de movimento, eu consigo melhorar a dor dele. O grande problema, segundo o especialista, é ficar sempre na mesma posição. As pessoas passam o dia inteiro sentado ou o dia inteiro nessa mesma posição que eu estou aqui, numa perna só. Então a musculatura ela fica muito tensionada de um lado, acaba puxando a lombar para o outro. Quando você solta a musculatura do glúteo, a tendência é soltar a lombar e já melhora na hora. Assim. Soltou, já melhora a lombar. Em um mês você já sente o resultado. Aquela dor que era aguda, ela passa a não ser mais aguda e você vai indo constantemente, você vai saber que aquilo lá está te dando o resultado. O relato do Marcelo reafirma o resultado da pesquisa realizada pela Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo com pacientes recrutados do Hospital das Clínicas. O estudo mostrou que o Pilates, sem associação de nenhum outro recurso terapêutico, é muito eficaz no tratamento da dor lombar crônica e sintomas depressivos associados a ela, em apenas 12 sessões realizadas 2 vezes por semana. A ideia, as pessoas, é compensar. As pessoas passam o dia inteiro sentado, o dia inteiro no computador, o dia inteiro no celular. Então as pessoas anteriorizam. Então quanto mais anteriorizado, mais depressivo, mais introvertido. Então minha ideia é abrir a pessoa, abriu a musculatura, abriu a postura, as pessoas estão abertas para tudo. Então melhora até queixa de depressão, melhora até queixa melhora muito a vida da pessoa. Outro estudo publicado em uma revista científica americana mostra que o Pilates contribui muito para a boa saúde mental. A prática da modalidade reduziu em 81% sintomas de depressão e em 46% sintomas de ansiedade dos participantes da pesquisa. A professora de Educação Física explica por quê. Depois do treino, a pessoa ela sai muito mais solta, mais leve, né? Então ela consegue ter mais energia para enfrentar o dia e ela começa a pensar em si mesma. Porque, na verdade, quando você entra num processo que você não está legal naquele dia, ou a pessoa que está com começo de depressão, ela tem que olhar para dentro de si. Opa, o que está acontecendo comigo? Como eu posso resolver isso? E aí o Pilates ele traz justamente isso, em pensar em si. Faz força no glúteo, faz força no abdômen, se concentra. Então ela não consegue pensar em outra coisa. Ela tem que se concentrar, estar ali e agora. Praticante de Pilates há 8 anos, Marcelo diz que essa é mesmo uma modalidade completa. Precisa fazer para você sentir isso daí na pele. Realmente o Pilates ele te dá o quê? Ele te dá um conforto, te dá uma qualidade de vida para você fazer qualquer atividade física, o teu trabalho, para fazer qualquer coisa que você deseja. Na última segunda-feira foi comemorado o Dia Mundial da Pizza, uma das invenções culinárias mais apreciadas no mundo. Por aqui, a iguaria virou paixão nacional, com combinações que destacam a criatividade do povo brasileiro. Vamos conferir. No
No Brasil, é difícil encontrar quem não goste. Pizza é o prato predileto da nossa família. Eu adoro pizza. Acho que é um dos meus fast foods favoritos atualmente. Não é à toa que 1 milhão de unidades de pizza são produzidas por dia no país. E o estado de São Paulo é responsável por mais da metade desse total estimado. A capital paulista é a maior consumidora da iguaria no Brasil e a segunda cidade que mais consome pizza no mundo. Pizza pra mim é um negócio que tem que ter toda semana e eu como pelo menos uns 6 pedaços. Meu esposo faz pizza, então a gente come sempre. Apesar da alta demanda, a concorrência em São Paulo é grande. São cerca de 26 mil pizzarias no estado. Por isso, o preço precisa ser competitivo. Mas, segundo este chefe administrador de uma famosa rede de restaurantes na capital, a alma do negócio está no atendimento. O que nós vendemos são momentos felizes, tá? Você não entrega para o cliente que vem nos visitar, principalmente numa loja física, você não entrega a pizza propriamente dita. A pizza ela é mais um dos ingredientes que vai cativar esse cliente. É o serviço, é o sorriso, é o aperto de mão, é o abraço, é o acolhimento que você dá ao cliente. Além disso, é preciso investir em ingredientes selecionados. A gente ainda opta por fazer produtos naturais, que compra-se no Ceasa, que a gente manufatura ele todos os dias, tá? É uma escolha, principalmente em cozinha. Tá? Nós entendemos que é melhor e que no produto final fica mais gostoso, mais saboroso e mais fresco. Com tudo isso em mãos, entra em jogo o segredo do chefe no preparo de uma boa massa. A base é essa aqui: farinha, água, açúcar, sal, azeite e o fermento. Só que o diferencial para se chegar àquela textura e sabor adequados está no tempo de descanso. Não é isso, Fábio? Com certeza. No nosso caso, a gente faz uma massa que ela é maturada. E por que ser maturada? Porque ela, a partir do momento que ela descansa um dia, a gente dá 24 horas de descanso para a massa, ela não vai fermentar no seu estômago. Então, quando você for apreciá-la no dia seguinte e você comer ela, 2 horas depois, você vai sentir aquela saciez, parece que não comeu nada. E isso faz toda a diferença. E aí vem os recheios, um melhor que o outro. E como tem variedades. Neste cardápio são 36 sabores. Os mais pedidos? Quase sempre querem os tradicionais. Atum, frango catupiry, a marguerita. O mais tradicional de todos os sabores. A clássica receita, feita com molho de tomate, queijo e manjericão, que retrata as cores da bandeira italiana e resgata uma história centenária. De uma rainha que pedia, que gostava e tudo mais, tem a cara da Itália e talvez seja o grande nome da pizza. Assim como o espaguete é o grande nome do macarrão, a pizza margherita seja o grande nome da pizza. Apesar de ter nascido no Egito, foi na Itália que a iguaria chegou ao sabor e formato que conhecemos hoje. E aqui no Brasil, a cada dia ganha novos sabores, alguns um pouco diferentes. Essas pizzas que são chamadas pizzas mais gourmets, tá? Que fogem um pouco do tradicional, hoje estão ganhando cada vez mais espaço. Eu diria até que em pouco tempo, tá? Vão vender mais do que a tradicional margherita. É o caso da Brasiliere, que já é sucesso por aqui, apesar de seus ingredientes um tanto exóticos. Alite com escarola. Será que dá liga? Bem, agora só experimentando para saber por que essa combinação tem feito tanto sucesso entre os clientes. Bora lá! A pizza é mesmo uma delícia. Um sabor diferente. Difícil de descrever. Se você vem para São Paulo, se você está em São Paulo, vem experimentar a nossa Brasiliere. Garanto que você não vai se arrepender. E neste mês é celebrado o Dia Mundial do Rock. Você sabe qual é a origem dessa data? Antes estigmatizado, com o passar do tempo, este gênero musical passou a ser usado pelas igrejas para atrair os jovens e adultos para o caminho de Deus.
dia 13 de julho de 1985. Nesta data foi realizado o mega evento mundial Live Aid. Foram vários shows simultâneos em Londres, na Inglaterra, na Filadélfia, nos Estados Unidos, além de apresentações em palcos na Austrália, na Rússia e no Japão. A produção contou com uma das maiores transmissões por satélite e televisão de todos os tempos. Estima-se que 2 bilhões de pessoas acompanharam os shows de grandes artistas da época em 150 países. A iniciativa tinha como objetivo arrecadar dinheiro para fornecer ajuda humanitária no combate à fome na Etiópia. Por ser um momento histórico para a música, o cantor inglês Phil Collins sugeriu que aquele deveria passar a ser o Dia Global do Rock. Anos depois, entre o fim da década de 1980 e início da de 1990, a data começou a ser celebrada, principalmente por rádios rock de São Paulo. O curioso é que no Brasil o dia é chamado de Mundial, mas a comemoração acontece somente por aqui. Nos Estados Unidos, por exemplo, é 9 de julho, quando estreou o programa American Bandstand, que ajudou a popularizar o gênero entre as décadas de 1950 e 1980. Neste tradicional centro comercial, localizado na região central da capital paulista, a cultura do rock é celebrada durante todo o ano. Mas nas igrejas, este gênero musical se transformou. Mais do que usar roupas pretas e botas, quem faz música pesada passou a levar ao mundo a palavra de Deus e a salvar almas para Jesus. Eu sou um exemplo de que o rock cristão pode sim alcançar a vida de pessoas, assim como alcançou a minha. Eu não nasci em um lar cristão e na época minha namorada, que é a minha atual esposa, ela já era cristã e ela sempre me presenteava com um CD novo de alguma banda. Então ela me deu muito disco da Oficina G3, do Fruto Sagrado, e em específico me deu um disco também do PG. Logo o primeiro disco do PG solo ela me deu. O rock cristão foi me conquistando ali, naquele momento. Segundo o pastor da Igreja Internacional da Graça de Deus, líder do movimento Jovens que Vencem, Vanderlei Aprígio, o rock pode ser usado para propagar o evangelho. O rock é mais um instrumento que pode sim, né? Tanto pode quanto foi usado para me abençoar também. Né? Quando eu era do mundo, eu gostava de bandas, mas quando eu vim para a igreja, eu encontrei ali amigos, né, dentro da igreja que mostraram, poxa, aqui na igreja também tem rock. Eu falei, como assim tem rock na igreja? Né? E eles começaram a mostrar a banda, Militantes, mostraram Oficina G3, mostraram Cats Barneia, e aquilo ali, aquele ritmo, né, junto com as letras voltadas para Jesus, junto com as letras voltadas para o ensinamento bíblico, aquilo foi me atraindo. Um desses exemplos é a banda de rock cristão Forte Ena, que faz parte do elenco da Graça Music. O grupo foi anunciado pela gravadora justamente em um Dia Mundial do Rock, em 2021. O vocalista Fábio Guimarães reforça a importância do estilo musical para a evangelização. Deus criando ferramentas totalmente diferentes para alcançar corações de pessoas totalmente diferentes também, que talvez não fossem alcançados talvez por um outro tipo de louvor, né? E utilizar o rock cristão como forma de evangelização, forma de chegar ao coração das pessoas, é uma mega ferramenta na mão do Senhor. Hoje o rock é mais aceito pelas igrejas cristãs, mas durante muito tempo ficou estigmatizado. Nós estamos inseridos nessa cultura do rock, né? Nós somos sim roqueiros, mas antes disso, antes de sermos roqueiros, nós somos cristãos. Nós somos lavados e remidos pelo sangue de Jesus, nós professamos a nossa fé, nós confessamos Jesus como nosso Senhor. Então, antes do roqueiro, vem o cristão. Então, isso quebra qualquer estigma, porque nós somos, de fato, cristãos e a gente canta, né, aquilo que a gente vive. A gente vive aquilo que a gente canta. E que bom que essa realidade mudou. Todos os talentos estão à disposição de Deus. A Bíblia diz, Salmo 150, no versículo 6, tudo quanto tem fôlego, louva ao Senhor. Vou falar uma coisa para você, a música é de Deus. Lá no céu só vai ter música e todos os tipos de música são de Deus.
louva com guitarra, louva com qualquer tipo de instrumento, mas que o coração seja louvando a Deus. Todos os ritmos são válidos, desde que louvem ao Senhor. Rock é uma bênção, sim. E não temos mais tempo, essa edição fica por aqui. Mais informações ao longo da nossa programação. E se quiser rever as nossas reportagens, é só acessar o canal Hit Notícias no YouTube. Obrigada pela companhia e um ótimo domingo para você. Até mais!